Então, é, eu assisti a Odisseia ontem. Foi bem legal. Eu até não tava com tanta expectativa assim, porque não sei, na verdade. Só não me deu muito hype e me surpreendi, foi melhor do que eu pensava. E por que o título, né? Já vou falar de cara. Por que o título mudei de opinião? Porque antes de assistir eu tava com um certo, sei lá, uma certa, não sei a palavra, eu não queria falar ranço, mas enfim, da situação toda do lance do IMAX, né? Porque, por exemplo, na minha cidade, acho que no meu estado inteiro, não tem nenhuma sala de IMAX. E mesmo se tivesse, provavelmente seria muito mais caro. Na maioria do planeta não tem IMAX, é muito raro, acho que se eu não me engano tem 40 salas de IMAX no planeta inteiro. Então a grande esmagadora maioria das pessoas não vai assistir esse filme em IMAX. Aí eu fiquei pensando, pô, mas que palha, né? O cara vai e grava o filme num formato que ele sabe que é difícil de ter acesso, que ele sabe que ele só vai ser exibido em pouquíssimos lugares. Então a maioria esmagadora das pessoas não vão assistir o filme dele da forma certa, da forma que é para ser vista, né? Todo mundo vai assistir uma versão levemente inferior do que ele quer. Que bagulho meio elitista, que pai, tipo, só os ricos, só os que têm acesso vão aproveitar e os pobres ficam com um filme picotado aí. Que merda, né? Só que, quando eu assisti o filme de fato, não fez tanta diferença assim, na minha opinião. Obviamente eu não assisti a Max para poder comparar, mas eu imaginei que fosse constantemente parecer cortado o frame. Eu pensei que eu ia constantemente sentir que tá faltando alguma coisa em frame, sabe? Ia ter o topo da cabeça do cara cortado, ou sei lá, era pra. Cortou as pernas de um jeito meio estranho ali, sabe? Eu ia assistindo e ia percebendo que deveria ter mais tela em cima e embaixo. E não aconteceu. Em raras ocasiões, acho que duas vezes só, eu pensei nisso. Uma foi num enquadramento específico, que deu pra ver que ele ficou tipo, muito apertado, o personagem na tela, sabe? Quase saindo. E não é muito comum isso em filme, né? E o outro foi na cena que tem no trailer até, que é os gigantes e o Odisseu assim pequenininho na frente, porque eu já tinha visto a comparação com o IMAX na internet, né? A foto lado a lado. Aí no IMAX dá pra ver todo o gigante, e aí ainda sobra um pouquinho depois da cabeça dele, e dá pra ver todo o Odisseu e um pouquinho do chão. Na tela normal, corta um pouquinho o pé do Odisseu, se eu não me engano, e corta o topo da cabeça do gigante. Aí eu percebi, nossa, realmente, perdeu bastante coisa e tal, mas só porque eu vi a comparação. Porque se eu não tivesse visto a versão do IMAX, eu acho que não ia me fazer falta. Eu ia até achar que foi uma escolha artística. Tipo, tá, a cabeça do gigante não tá em frame porque ele é muito grande. É pra dar aquela sensação de que ele realmente é gigante e tal. E também, eu não sou um conhecedor de direção e de fotografia, de cinema, etc., pra ficar reparando nisso o tempo inteiro. Acho que eu só fiquei na cabeça porque eu vi algumas pessoas reclamando, eu vi algumas comparações do quanto a mais tem no IMAX, e aí eu fiquei com isso na cabeça, meio que já não gostando de antemão, sem nem assistir o filme, e achei que eu ia ter essa sensação durante o filme inteiro e eu acabei não tendo, né? Mas enfim, ainda sobre coisas técnicas, a trilha sonora desse filme é muito boa. Foi uma das primeiras vezes que eu reparei muito. Aí que tá, é a mesma coisa que eu falei lá no outro filme, no outro filme não, no outro vídeo, eu acho que sobre imersão, que o lance que, a imersão é o lance de tu se sentir ali, tipo, tu esquecer tudo que tem em volta e tal, se sentir completamente focado na história e tu tá vivendo dentro da história ali junto com todo mundo e tu não fica lembrando que é um filme toda hora e etc, né? Só que aí eu comentei que é engraçado que quando a atuação é muito boa, ela é tão boa que ela me tira da imersão porque eu paro de pensar só no filme e penso, nossa, esse ator X, ó, a atuação dessa pessoa é muito boa. Então, teoricamente, eu saí da imersão e lembrei que eu tô vendo um filme. Mas não é algo, não é uma experiência ruim, né? E isso aconteceu nesse filme com a trilha sonora. Teve vários momentos que a trilha sonora tava tão boa que eu me desliguei do filme, olhei em volta e falei, cara, que trilha sonora boa. E voltei assim, sabe? É, Enfim, combinou muito bem com algumas com cenas. Nossa, casou perfeitamente.
com toda a atenção e tudo mais. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, eu só vou comentar, se eu comentar alguma coisa específica, eu vou tentar comentar só coisa que deu pra ver no trailer, tá ligado? Ou algo que não tem contexto nenhum, então tu não vai saber. Mas quem assistiu, e falando de trilha sonora, sabe que tem cenas específicas assim, que tem um toquezinho, uma musiquinha que tu... Nossa senhora, tipo... Tum, 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 nossa senhora. Muito bom. O elenco é gigantesco, no sentido de titãs do cinema, né? Pô, só pedrada. E tinha pessoas que eu não sabia que tava. Eu sabia mais dos mais famosos, que até o pessoal que comparou o elenco de Odisseia com o elenco de Troia, né? Então aquela galera ali em comum. Mas outros, nossa, o fulano, nossa, o ciclano, nossa. Muito doido. Tem um cara, inclusive, que eu nunca mais tinha visto ele em nada. Ele não mudou um dia, não envelheceu um dia. Mas eu reconheci ele na hora e foi engraçado. Que é. Eu vou até procurar. Esse ator aqui, ó. Que ele fez Scorpion, que era uma série de gênios. Tudo um bando de autista. Não sei se era autista, mas quase todos eles tinham alguma coisa. Eles eram caricatos de alguma forma, digamos assim, certo? Eles. Eles eram gênios, mas eles eram excêntricos, digamos assim, então eram levemente difíceis de trabalhar, etc. Mas ele era um bando de gênio que resolvia crime, etc. Eles meio que ajudavam na consultoria e tudo mais. E o personagem principal é esse cara aqui, ó, o Ellis Gable. E ele tá em Odisseia, ele tem duas falas lá, ele aparece rapidinho, mas ele tem uma cara bem reconhecível, o cara não mudou nada. Eu falei, cara, olha o gênio do Scorpion lá, enfim. E uma coisa que é engraçada, que o pessoal já tinha virado notícia e tudo mais, que o Travis Scott está no filme. E não acho isso necessariamente engraçado, tal, ele atua bem até, mas ele tem um papel muito pequeno, ele é uma cameo só, né? Ele é um bardo, teoricamente, então ele fica batendo um cajado assim no chão, e ele não canta necessariamente, mas ele começa meio que citar a história como se fosse cantar uma música e ele é interrompido. Meio que duas vezes acontece isso, ele não chega a cantar de fato, mas ele é o cara ali que está no banquete contando as histórias, contando a música do Odisseu, etc, né? Só que é engraçado porque o primeiro rosto que a gente vê no filme é o Travis Scott, ele é o primeiro ator a aparecer. Então tá lá, né, não sei o que, Odisseia, tem um textinho, aí a musiquinha, paisagem, bum, Travis Scott, o caralho. Engraçado. Enfim, sobre história, né? Eu não conhecia. Aí que tá. Todo mundo conhece a história da Odisseia sem saber, às vezes. De uma forma ou de outra, tu viu essa história em algum lugar. Mas eu não conhecia a fundo nem nada, tal. Tipo, eu tinha visto em algum lugar, às vezes sem nem me tocar, que era a Odisseia. Mas eu entrei tipo, mano, não conheço sobre o que é, vamos assistir. E eu gostei muito da história, tá? Obviamente depois eu fui vendo familiaridades, que eu já tinha visto essa história contada de alguma forma antes. Então eu tinha uma noção geral, mas eu acho que eu conhecia mais sobre tipo, as provações da jornada de Odisseu do que sobre o Odisseu em si. Então, tipo, o personagem Odisseu, a Penélope, o Telêmaco, o filho dele, aquela galera, até todo mundo sabe, o cavalo de Troia, cavalo de Troia, cavalo de Troia, mas o Agaemon, sei lá, aquele cara eu não conhecia, eu não sabia que ele tinha irmão, não conhecia, esqueci o nome dela agora, que é a Lupita Nyong'o lá, a bonitona de Troia lá, não sabia quem era a personagem e tal, não conhecia ninguém, a fundo assim, digamos, né. Mas eu conheci a história, então foi legal eu conhecer melhor agora, né, a jornada do Odisseu em si, a história do Odisseu e por que ele passou por tudo aquilo, como é que ele passou por tudo aquilo, tava bem legal. E me deu um grande interesse em conhecer mais, em saber mais da história, me aprofundar, digamos assim. Não necessariamente da história do Odisseu, mas daquele universo, porque eu imagino que tenha vários contos, né, e várias mitologias e várias coisas conectadas ou que surgiram a partir da Odisseia, né. Então, por exemplo, eu pretendo agora assistir Troia, lá, aquele do Brad Pitt, eu nunca tinha assistido. E pra tu ter uma noção, o filme é tão bom que pela primeira vez na minha vida, eu saí da sala do cinema e o funcionário do cinema tava, pô, é legal o filme, né? O que tu achou? Tá, o cara parecia que ele tava animado de ver a reação das pessoas assistindo o filme. Pô, bem legal, tal, não conhecia a história a primeira vez. Não, pô, e Troia é muito bom também, que mostra por que o exército do Agamemnon era... É Agamemnon? É Agamemnon? Por que o exército dele era tão forte, não sei o que. Tu vai gostar, tipo, o cara muito feliz, assim.
Eu achei fofinho até, sabe? Engraçado. Cadê o cara? Aqui. Agamemnon. Nossa, Agamemnon. Enfim. Então eu pretendo ver o filme e tudo mais. Não sei se tem livro sobre, tipo, um livro da Odisseia, ou se são vários, enfim, eu vou procurar. Porque por mais que tenha sido legal a experiência do filme, tá? A história é legal, eu fiquei com curiosidade de saber mais de algumas coisas. Por exemplo, a própria cena do trailer que tem os gigantes. Eles atracam naquela ilha, chegam na ilha, em questão de minutos eles dão de cara com os gigantes, e aí começa a luta e eles fogem. Eu queria saber quem são aqueles gigantes. Por que aqueles gigantes existem? Que ilha é aquela? Sabe, é um país, eles têm cultura, eles são de algum deus específico, eles, sei lá, eles veneram algum deus específico do panteão lá dos deuses gregos. Por que eles estavam já todos de armadura? Por que as árvores se mexem? Desculpa, eu acho que isso aí não estava no trailer, mas enfim, as árvores se mexem assim durante a batalha. É como se, tipo, eu pensei, nossa, eles vão ficar perdidos na floresta, mas não, elas só se mexem e eles conseguem correr do mesmo jeito. Mas enfim, que lugar é aquele? Quem são aqueles gigantes? Da onde eles vieram, entendeu? Deu curiosidade para saber sobre isso. Deu curiosidade para saber melhor sobre o Agamemnon e por que ele quer tanto Troia, etc. Mas eu imagino que isso eu já vou descobrir no filme da Troia, de Troia, né? Mas o que? Enfim, tem várias cenas, não, vários momentos do filme que ele tá lutando contra alguma coisa, ele tá lidando com alguma situação que eu queria saber mais, tipo, da onde... chega lá no lugar e tem uma pessoa lá na ilha, eles vão pedir ajuda e acabam se ferrando. Quem que é aquela pessoa? Por que ela existe? Tipo, por que ela mora sozinha naquela ilha? Como ela foi para lá? Que ilha é aquela? Entendeu? Tem uma cena também que eles falam sobre aquela ali é a ilha do deus do sol, acho que é Apolo. Eles não, se eu não me engano, eles não falam Apolo, mas é Apolo. Aquela ilha é a ilha dos deuses do sol, onde pasta o rebanho dele. E é uma ilha pequenininha com um rebanho de vaca. Por quê? Por que Apolo tem uma ilha pequenininha no meio do nada e umas vacas que é dele? Vai andar de carruagem, cara? O que tu tá fazendo? Que vida é essa? Que hobby é esse? Ah, não, eu crio gado. Ah, sério, tu cria onde? Numa ilha, no meio do nada. Irmão, tipo, estranho, sabe? Eu queria saber... Não tô falando que nossa, é forçado, é estranho, tipo... Não tô lutando contra a maré da mitologia e de ser levado pela história e tudo mais, ou querendo achar lógica em tudo. É curiosidade mesmo. Por que Apolo tem um rebanho no meio do nada? É interessante, entendeu? Enfim. Então vou tentar aprender mais, né? Tipo, ir atrás e consumir mais. Se eu não me engano, tempos atrás deu uma viralizada na minha bolha pelo menos, que era um musical. E tinha, acho que se não me engano, não tinha animação. Acho que alguns fãs fizeram umas animaçõezinhas sobre e tal, mas virou um áudio famosão no TikTok, assim, de usar em edit e tudo mais. Eu não vou cantar aqui, mas enfim, é em inglês e tudo mais. E aparentemente é meio que a jornada do Odisseu. Não sei se é sobre o Odisseu em si, o, o musical, ou se é só mais algum personagem que coincidentemente passa meio que pela mesma jornada, mas eu imagino que seja Odisseu mesmo. Então agora deu até vontade de escutar inteiro o musical e não só aquela partezinha lá que tinha viralizado. Outra coisa que é engraçada, que é o lance de... Eu acho que todo mundo já viu essa história de alguma forma ou outra. Tem um famoso também o filme do Bob Esponja, que é inspirado na Odisseia, né? Mas eu lembro que eu assisti aquele filme, mas eu não tenho ele tão fresco na memória para saber, para fazer todas as conexões. Nossa, isso aqui era tal coisa, isso aqui, nossa, é verdade, era Odisseia. Mas dá pra saber que era mesmo. Até que Poseidon é um personagem comum na lore de Bob Esponja, né? Mas um que foi engraçado, que eu fui assistindo assim, aí apareceu um Ciclope, né? Eu já vi isso em algum lugar. Aí não sei o que, Redemoinho, não nessa ordem, não, mas não sei o que, Redemoinho, assim, Redemoinho. Aí Flor de Lótus, nossa, Flor de Lótus, né? Igual no Percy Jackson. Percy Jackson! Aí eu, nossa, faz sentido, Percy Jackson ele passa pela Odisseia. Meu Deus, aí eu me toquei, que eu não sabia disso, não me toquei. Obviamente que Percy Jackson é muito mais fácil, ele passa em semanas a Odisseia, porque eu acho que ser filho do deus do mar faz a tua viagem ser um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim, foi engraçado,
no meio do filme, nossa, então eu já vi mesmo essa história em vários outros lugares e tal, eu só não tinha me tocado. Tem também, eu tenho na minha biblioteca, eu baixei uma vez, comecei a jogar, não fui até o final, que é Assassin's Creed Odyssey. Ó, Odisseia. Aí eu tenho, de novo, deu até mais vontade de jogar agora, porque eu não sei se a gente passa pela Odisseia no jogo. Se a gente vai, tipo, passar pelas mesmas coisas ou por coisas que fazem referência e o nosso personagem vai ter que se ferrar no mar e ver Ciclopes caramba cara. Os caramba 4 é nova, né? Mas, ou se é meio que, não, é aqui no mesmo universo, tal, na mesma época, mas não necessariamente. Vou descobrir um dia o jogo. Enfim, mas bem legal, bem legal. Eu gostei bastante do filme, a história é muito boa, o elenco é muito bom, o pessoal atuou muito bem. Teve um cara que eu nem sei qual que é quem que fez o autor dele, não sei se eu encontro aqui no, no elenco, mas nossa, o cara fez muito bom, muito bem o papel. Não muito bem, mas tipo, a voz dele e o estilo do personagem e tal foi bem legal. Que é, eu acho que é Hades, porque tem um momento que a Hades aparece, aí não é tipo, Hades, assim, igual por exemplo o Percy Jackson, que é o cara parecendo o Zé Ramalho. Não é tipo, eu sou Hades, papai, tipo, é meio que um. Pode até nem ser Hades, pode ser aquele carinha lá né, da balsa, do caiaque, do barquinho lá que leva as pessoas no rio, sabe? É. Aí tipo, é só um velho assim saindo da terra, preta, com um bagulho na cara, mas ele tem a voz muito boa, ele falou muito bem. Enfim, eu vou achar. Até outra coisa, Aquiles. Quem que faz Aquiles? Eu não me lembro da Aquiles aparecer. Talvez no filme de Troia ele aparece mais. O pessoal achou que o Elliot Page era pra ser o Aquiles e já estavam revoltados, cara, nem é Aquiles. O personagem dele é bem importante, não importante, mas tem um peso emocional legalzinho no personagem e tal. Tem meio que um arco específico ligado a ele. Mas a participação é bem pequena também. Mas enfim, essa foi a minha opinião. Gostei do filme, me impressionei. Quebrou um leve preconceito de tipo, esse merda do Nolan aí, elitista, fazendo as pessoas assistirem uma versão pior do filme dele só porque ele quer gravar na câmerazinha, tal, tal, tal. Eu espero que esse seja o único. Que ele não. Tipo assim, por mais que eu tenha percebido que não faz tanta diferença assim, que não foi uma experiência ruim ver numa tela normal, eu gostaria que ele só, tipo, beleza, eu fiz uma vez porque era a Odisseia, mas não vou todo santo filme ficar gravando com a IMAX, daí só quem tá na sala da IMAX vai ver o filme inteiro. Acho pai é isso. Eu lembro que antigamente até era um comum, né, ser algumas cenas só com IMAX. Por exemplo, no Oppenheimer, se eu não me engano, a única cena que é em IMAX é a da explosão da bomba atômica. Eu não assisti esse filme no cinema, e mesmo se eu assistisse eu não ia ter percebido. Mas eu acho que até se tu for assistir algo no IMAX, na, 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 na tela certa e tudo mais, eu acho que até tem um impacto um pouco mais legal ser um filme normal, né, gravado no formato normal, e aí chega naquela cena, uma cena específica, e tu vê o frame crescendo, tu, meu Deus, é agora. Isso deve ser mais impactante, mais legal do que, tipo, eu sentei e desde a primeira cena, desde quando apareceu a cara do Travis Scott, era aquele frame gigantesco e deu. Aí depois do tempo tu se acostuma, tu nem se toca, tu nem se lembra que é um frame maior do que deveria, ou que tá mostrando maior do que deveria. Eu acho. Não sei, nunca tive essa experiência. Se um dia eu assistir alguma coisa em IMAX, eu volto aqui e comento com vocês. Demais é isso. Também uma coisa que eu queria mostrar, quando eu fui lá no cinema, eu aproveitei e comprei isso aqui, ó. Olha que legal, que bacana. Minha primeira revista, primeira vez que eu sou dono de uma revista, sobre a história da Puma, né? Os carros Puma, não sei se o pessoal que gosta de carro antigo ou que é mais velho vai lembrar, né? Mas acho que a gurizada de hoje em dia talvez não saiba. Aqui, por exemplo, tá escrito Fusca, mas não é um Fusca. Fusca é a revista, né? Mas, pô, bem legal a revista, dá conta a história desde o designer, né? Ele, esse lista, na verdade, eles chamam aqui. Que não sei se esse lista seria tipo designer, porque, mas enfim. Aí o que, né, ele fez os primeiros silhuetas do carro. Inclusive, eu já vi na rua, tem um primo meu, não, primo da minha mãe. Que o primo da minha mãe é o que, meu? Enfim, que ele tem um Puma. Eu já teve encontro de carro antigo aqui na minha cidade, tem bastante Puma também. Só que eu vi os mais recentes, digamos assim.
que são, parecem uns muscle cars, sabe? Eles são muito mais quadradões, etc, tipo, mais parrudo, que eu acho que foi a vertente que a marca focou no final, né? Mas esses aqui, cara, muito mais bonitinho, parece um Aston Martin às vezes. Esses daqui não, mas tem um específico que, nossa, até porque as primeiras bases, digamos assim, né, as primeiras motorizações eram da DKW no caso, que na época, que depois virou a Audi, né? Então olha isso aqui, tem até os anéisinhos aqui, ó. Vai falar que isso aqui não parece um carro europeu, cara, um carro chique. Isso aqui, se aparecesse esse carro num filme do James Bond, ninguém ia achar que ele não pertencia lá. Bem legal, bem legal. É, uma coisa só, curiosidade de... Curiosidade não, né? Eu tenho a curiosidade. Com o lance de revista, é por que ela é formatada dessa forma. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui, né, texto, tu lê assim, né, texto, aí aqui ela para em, não pensava em, aí vem pra cá e continua aqui. E não tem tanto problema assim nesse caso, mas às vezes acaba, tipo, acaba aqui, aí quando tu volta, tu vai para outra página, o primeiro textinho não é exatamente a continuação da página que foi cortada. Às vezes tem uma foto aqui, aí tem descrição da foto, então tu começa a ler, tem um rodapézinho aqui no canto, rodapé aqui, né, enfim, tem alguma coisa aqui na margem, aí tu começa a ler três coisas para depois tu voltar pra frase seguinte, pra palavra seguinte da frase que foi botada no meio. Sei lá, meio, não dá pra formatar isso de uma forma melhor, não? Tipo, encaixar melhor? Enfim. É, eu até pensei, cara, em ler toda essa revista. Tipo, eu vou ler, né? Mas. Comprei e pensei em ler. Não, mas eu pensei tipo, em ler a revista, tipo, estudar tudo mais e meio que escrever um resumo, um roteiro, digamos assim, da história que essa revista tá falando, né? Talvez utilizar as imagens daqui também. Nem sei se eu poderia fazer isso, inclusive, se não teria problema de como que fala? Direitos autorais, né? Mas eu pensei, tipo, vou fazer um vídeo sobre a história do Puma e bem, né, tipo, bem trabalhado, tal, com meio que um roteirinho meio didático, digamos assim. Aí vai ser editado o vídeo, eu vou ter que colocar as imagens do carro, etc. Eu vou ter que colocar as imagens das pessoas que eu tô falando e tudo mais. Só que eu desisti, primeiramente porque eu sou preguiçoso, certo? E vai dar um trabalho do qual eu não sei editar. O exemplo é a forma que eu não edito os vídeos desse canal, né? Então, eu não sei editar, não sou bom em editar, tenho preguiça de aprender, digo, não, até tenho interesse, mas, nossa, seria uma mão gigantesca, eu nunca escrevi roteiro também, não sei escrever, então seria uma outra mão gigantesca. Aí tem o risco de eu fazer tudo isso, de ter todo esse trabalho e o vídeo não for bem, porque quem é inscrito no meu canal e quer ver os meus vídeos, eles querem ver isso aqui, que é eu falando sobre algum assunto, às vezes até esse lance de não ser algo editado, ser algo mais cru, mais íntimo, digamos assim, até seja o atrativo que faça a pessoa querer assistir. Aí tá lá o canal, eu falando, assunto profundo, assunto recente, filme, videogame, não sei o que, do nada um documentário, digamos assim, um vídeo essay sobre carro antigo. Não é exatamente sabe, talvez o público que assista o canal não tenha interesse nisso. Então, sei lá, ou talvez também pode ser que o vídeo faça muito sucesso e outras pessoas que não conheciam o meu canal assistam esse vídeo como o primeiro vídeo do meu canal e achem que o meu canal é assim sempre e vão esperar que semana que vem ou mês que vem, sei lá, eu lance outro vídeo tão editado quanto, tão didático quanto sobre talvez outro carro, fazer sobre o Miura, por exemplo, alguma coisa assim, ou sobre outra história. E eu não vou fazer isso, entendeu? Não, eu não tenho esse interesse e esse nível de coisas para falar, de ficar estudando, escrevendo e ensinando coisas. Eu não sou o Castanhari. Enfim, tem esse risco também. Fora que, cara, mesmo que dê certo, de novo, eu ia deixar vocês mal acostumados, né? Porque vocês vão ver um vídeo super trabalhado, editado, aí depois o próximo é eu aqui de novo no meu quarto falando sem corte nenhum, com a minha mão na câmera, e vocês vão, nossa, mas voltou para isso? Então melhor não, né? Quem sabe um dia, quem sabe mais no futuro, quem sabe com um canal, né, grande o suficiente, com o canal já com bastante inscritos, monetizado, se eu estiver ganhando dinheiro com isso, talvez valha a pena o esforço. Não, por enquanto é apenas um hobby, né? Tanto que não tem dia fixo para lançar vídeo, não tem
temática nenhuma, enfim. Eu também aproveitei lá e comprei isso aqui, Metamorfose, né? Já tinha ouvido falar 500 vezes. Eu achei engraçado que nessa semana tava aparecendo várias vezes pra mim do pessoal comentando que o Franz, íntimos, né? Ele pediu pra não colocar inseto na capa do livro e todas as capas desse livro tem inseto. Esse aqui até tem pouco, digamos assim, né? Dá pra ver que é meio que a transformação aqui, mas tem barata aqui, aí tem barata aqui, enfim. Eu li um capítulo só, um capítulo e o presságio, né, a introdução, eu achei isso ridículo, inclusive. Tem a introdução do David Cronenberg, que é ninguém mais, ninguém menos do que o diretor e escritor, se eu não me engano, do filme A Mosca, né, que tem toda essa temática em comum de lance de inseto, transformação e etc, né? Ele fez o que? A Mosca, Crash, Estranhos Prazeres e Madame Butterfly. Eu só ouvi falar da Mosca. Só que ele deu uns leves spoilers na introdução dele, tipo... Ele falou, comparou um pouco a vida dele e o lance do filme dele da Mosca com o livro, e falou, que no livro acontece tal coisa, que a família dele trata ele de tal forma. Tipo, cara, mas eu não cheguei no livro ainda, não comecei a ler, agora eu já sei como é que a família dele vai tratar ele. Achei meio estranho. Mas enfim, né, não tenho opiniões ainda, nem sei exatamente o que acontece na história, porque cheguei agora no capítulo 2. É um livro curtinho, acho que amanhã já devo ter terminado. Mas pelo que eu sei, é um cara que só porque virou um besouro não quer ir trabalhar. Essa geração é foda. Enfim, assistiu Odisseia? Gostou? Não gostou? Comente. Tá ansioso para assistir, caso não tenha visto ainda? Ou não pretendia assistir, esse vídeo mudou sua ideia e deu mais interesse em ver? O que tu acha desse lance do Nolan, do IMAX, das câmeras, né? Se, tudo bem, não faz questão, realmente achei vacilo, ou, eu vou no IMAX, ou eu já vi no IMAX, eu gostei, ou, não vale tanto a pena assim. Comenta aí, participa, deixa um like nesse vídeo. Se inscreva, se possível, mentira, se inscreva obrigatoriamente, para sempre ficar atento a novos lançamentos. Muito obrigado e tchau!